Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do ministro Boulos, meu amigo. O Boulos vai virar ministro do Lula. Calma, que isso é uma boa notícia. Sim, eu sei para você. Não, nunca é uma boa notícia Boulos ministro, né? Mas a verdade é a seguinte: é bom em termos de estratégia para 2026. Tem duas boas coisas aqui. Primeiro, tá entrando o Boulos, que é de extrema esquerda, e tá saindo o cara do União Brasil, que é do centro, né? Então, ou seja, o governo Lula é um governo que está indo mais para a extrema esquerda, e isso é a receita para perder a eleição em 2026. Além disso, o fato do Boulos estar aceitando esse cargo de ministro indica que ele provavelmente não será candidato em 2026. A gente vai falar sobre o porquê aqui. E lembra, o Boulos, eu não gosto dele, você não gosta dele, ninguém gosta dele, tirando o pessoal lá do Sem Terra, lá do Sem Teto lá de São Paulo. Mas existe muita gente que vota no Boulos, infelizmente. E o Boulos, se fosse candidato a deputado federal lá em São Paulo, poderia abocanhar muitos votos, não vai mais. Então vamos entender esse caso aqui. Eu acho que só tem notícia boa nisso daqui. É o governo Lula afundando e tentando manter, pelo menos, o apoio da extrema esquerda. Essa notícia foi sugerida por Sonegation Society, Lula de calcinha no sítio de Atibaia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula já avisou auxiliares que vai anunciar o Boulos como ministro ao voltar dos Estados Unidos. Pessoal, tranquem suas casas, fechem seus escritórios dos ministérios. O Boulos vai entrar no governo. Hein? Olha só o risco disso daí, né? Então tá aqui, ó. O presidente Lula avisou auxiliares que o deputado federal Guilherme Boulos deverá ser anunciado como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República no lugar do Márcio Macedo. Márcio Macedo é o atual ministro. O Márcio Macedo é um amigo pessoal do Lula e da Janja. Então ele não vai ficar desempregado. Há aqui o pessoal dizendo que talvez o Márcio Macedo ele dedique a ser candidato a deputado federal ano que vem lá no Sergipe, ele é de Sergipe, ou então ele pode ser colocado justamente no lugar do Celso Sabino, que é o ministro do União Brasil, que está de saída do governo, né? Então, assim, em princípio, o Lula vai botar o Boulos. Não é novidade isso. O Lula já falava do Boulos há bastante tempo. Por quê? Porque o Boulos tem um apoio muito grande na extrema esquerda. E aí que eu falo para vocês do problema. Veja, quem ganha a eleição é o centro, galera. Lamento informar vocês, sim, nós da direita, nós libertários, somos as pessoas corretas. A esquerda, o Lula está errado. Todo mundo sabe disso, mas quem ganha a eleição é o centro. Sempre foi assim, sempre será assim. Então, a tarefa que tem, seja o Bolsonaro do nosso lado, seja o Lula do lado de lá, é conquistar os centros. Quem conquistar o centro ganha. Por que o Lula conquistou o centro em 2022? Com muito esforço, com muito dinheiro e com a parada de que Bolsonaro matou pessoas na pandemia e coisa e tal, aquela lorota toda que não tem lógica nenhuma. Mas dessa forma, ele conquistou a isentosfera lá de São Paulo, conquistou o centro o suficiente para se eleger em 2022. Por muito pouco, por muito pouco. Eles achavam que iam ganhar fácil. Não ganharam fácil, ganharam por muito pouco do Bolsonaro, né? E agora, veja, o Lula ganhou em 2022 porque tinha o apoio do centro. Muita gente do centro queria tirar Bolsonaro. Não só o PSDB, PMDB, a galera do Xandão ali, a galera da isentosfera ali que achava que não, Bolsonaro fala coisas terríveis, imitou não sei o que lá, e fala coisas duras, uma coisa, como se isso fosse uma coisa realmente relevante no final das contas. Botaram essas pessoas. Esse pessoal que fez o L em 2022 colocou o pinguço corrupto na presidência do Brasil. Olha a desgraça que eles botaram para tirar Bolsonaro. É uma coisa totalmente inaceitável isso, né? Mas enfim, isso já aconteceu, isso é passado, isso é 2022. O fato é, em 2026, o Lula está vendo exatamente o panorama contrário, o centrão se afastar. O centrão, de certa forma, é o centro, cara. É o que eu falo para vocês. Não dá para tirar a posição política das pessoas pelo que a gente conversa aqui. Nós estamos numa bolha. Nós somos pessoas que interessam por política. Você está vendo meu canal porque você se interessa por política. Senão você não estava vendo meu canal. Eu também me interesso por política. Não são todos os brasileiros assim. Existe uma grande fração dos brasileiros que não está nem aí para a política, está preocupado com o Big Brother Brasil, com o jogo de futebol do Corinthians, do Flamengo, de não sei o que lá, está preocupado com um monte de coisa, com o carnaval, com a micareta, e não está nem aí para a política. E de repente eles estão até certos, tá? A verdade é essa. Mas o ponto é, se não tiver o apoio do centrão, o centrão é o quê? É aquele pessoal que tem os cabos eleitorais, que vai lá na casa do sujeito, não, vamos lá, fulano, para votar no Beltrano lá, é bom, precisa votar. Se não tiver esse esforço, essas pessoas não vão votar e você perde a eleição. Então, o Lula perdendo o centrão e se apoiando na extrema esquerda é ótimo pra gente, é lindo pra gente. Porque, na verdade, o que o Lula tá indicando com essa mudança, saindo União Brasil, entrando o PSOL, é o seguinte: ele não tem mais apoio no centro.
ele só tem apoio na esquerda. E ele está optando pela extrema esquerda, o pessoal mais extremado possível, o que é um erro estratégico enorme. Tem que tomar cuidado, porque às vezes eu acho que o pessoal também do lado da direita, do lado bolsonarista, também gosta desse joguinho, de se apoiar no extremo. Gente, não é o extremo que ganha a eleição, quem ganha a eleição é o centro. Ah, mas é injusto, ah, mas eu não quero, ah, mas tem que destruir tudo e tem que ser o meu candidato. É, todo mundo quer isso, mas o problema é que não é assim que as coisas funcionam. Não adianta você querer muito, as coisas têm que ter um caminho para você chegar de onde você está aonde você quer chegar. Tem que pensar em como que eu estou nessa posição aqui, eu quero chegar lá, beleza, ótimo, como que eu vou chegar lá? E a resposta para essas coisas é o centro, sim, é o centro. Isso, ah, mas eu não gosto do centrão, eu acho uma cambada de filho da puta. É, todos eles são filhos da puta, eu vou te dizer, político, por definição é filho da puta, não tem esse negócio não. Então, o que você tem que pensar é o seguinte, como que você vai chegar daqui lá? E o caminho é o centro. Por isso que tem um pessoal que adora chamar o Tarcísio. Não, porque o Tarcísio é centrão, não vou votar no Tarcísio porque ele é centrão. Gente, quem ganha a eleição é o centro, esquece essa porra de radicalismo, não vai chegar do outro lado. O Bolsonaro ganhou em 2018 exatamente porque ele tinha uma visão mais moderada. O pessoal tá querendo jogar ele pro lado radical, pro mais radical possível. É lindo, a militância fica toda empolgada, igual a militância do PSOL. Não existe militância na esquerda mais empolgada que a militância do PSOL, aquele pessoal que acha que não, que tem que ser uma negra cadeirante transexual com não sei o que lá, não, isso é o candidato ideal e não sei o que lá, aquele pessoal ideológico absurdo. Não tem ninguém mais animado que os extremos. Mas não é extremo que ganha a eleição, quem ganha a eleição é o meio. O Brasil é muito conservador, é verdade, mas é muito conservador e é muito de centro, tá? Não é conservador extremo não, tá? Ninguém quer extremismo aqui no Brasil não. Enfim, bom, o Lula vai então tirar o Macedo, não sabe se o Macedo vai para o lado do Sabino ou vai ficar do lado de fora, mas tem uma outra boa notícia nessa história. Então a primeira boa notícia é essa. O Lula tá indo para a esquerda, o que é ótimo pra gente em 2026. Quanto mais o Lula for para a esquerda, quanto mais ele perder o centro pra gente é melhor. Pelos dois motivos, tanto do ponto de vista ideológico, porque ele vai ficar mais extremado, vai perder os votos do pessoal de centro, quanto pelos motivos, digamos, pragmáticos, que ele vai perder a máquina eleitoral do Centrão, que é uma máquina muito poderosa, de novo, né, já expliquei para vocês. Agora, tem uma outra vantagem nessa história aqui, ó. A decisão de nomear Boulos, no momento que a ala do Centrão, que hoje integra a base do Lula, ameaça aderir a uma candidatura de direita nas eleições do ano que vem. 100%. A ideia também ganha maior compatibilidade nas redes sociais frente à artilharia bolsonarista. Não porque o Boulos é muito bom nas redes sociais. Puta, esses caras não entendem nada. Eles continuam achando que fazer trending topics no Twitter é disputar nas redes sociais. Cara, esse pessoal realmente não entendeu nada. Que bom que eles são assim. Ótimo, né? E outra coisa que ele diz aqui é o seguinte, olha só. Há cerca de 5 meses, Lula perguntou a Boulos se ele abriria mão de concorrer à Câmara dos Deputados para integrar o governo até o fim de 2026. Por que isso? Porque Lula tem o seguinte problema agora. Ano que vem é ano eleitoral. 2026 é ano eleitoral. Em abril, os ministros que quiserem concorrer a cargo de deputado, ou senador, ou qualquer outro cargo, tem que se desincompatibilizar, ou seja, tem que sair do cargo de ministro, tem que deixar de ser ministro para serem candidatos. Da mesma forma, o Tarcísio de Freitas tem o mesmo problema. O Tarcísio de Freitas, se for candidatar à presidência da República, precisa deixar o governo de São Paulo em abril do ano que vem. E uma das dificuldades enfrentadas pelo presidente da República na reforma ministerial é a necessidade da desincompatibilização. E hoje a estimativa é que cerca de 20 ministros saiam do governo. É porque o Lula tem ministro pra caralho. O Lula tem uns 200 ministros, eu nem sei, já perdi a conta dos ministros do Lula. Começou o governo dele com o Lula e os 40 ladrões, né? Mas já tem mais do que 40 hoje, né? Diante disso, o Lula tem reforçado aliados que não gostariam de nomear novos ministros que planejem deixar os postos em abril de 2026. Então Lula quer trazer ministros que se comprometam a ficar até o final do mandato dele, até o final de 2026. Isso significa que o Boulos não poderá ser candidato a deputado federal ano que vem por São Paulo, o que é uma boa notícia. Por mais que eu não goste do Boulos, que você não goste do Boulos, que ninguém goste do Boulos, o Boulos tem votos em São Paulo. Tá? Não tem muitos votos, mas tem uns votos consideráveis. Então ele saindo fora da disputa ano que vem é uma boa notícia no final das contas. Então, é verdade, é um absurdo nomear o Boulos, até o Rubinho Nunes coloca aqui, ó, Lula avisa auxiliares que vai botar o Boulos como ministro, né? Qual é o currículo do novo ministro do Lula? Invasão ao Ministério da Fazenda em 2015, 3 passagens pela polícia, primeiro emprego aos 40 anos. Pois é, mas ok, é terrível, o Boulos, eu concordo, é uma pessoa terrível, mas a verdade é que essa escolha do Lula de trazer o Boulos reflete a falta de opções que ele tem. Ele não tem alternativas. E ele está indo mais para a esquerda porque, neste momento, ele está arriscando perder até a esquerda. Ele já perdeu o centro, ele já viu que perdeu o centro. E ele sabe que daqui para frente o governo dele vai ser de pato manco. Agora que o União Brasil saiu do governo, o PP vai sair do governo também no final de setembro, o governo Lula não vai ter apoio mais nenhum no Congresso. Então, com isso, o governo Lula vai ser um governo de pato manco. Ele não consegue fazer mais nada. Vai seguir, né, como presidente até o final do mandato dele, mas não consegue fazer mais nada.
Então, no final das contas, somando os prós e contras, os bons e os ruins dessa história, isso é positivo pra gente. O Lula tá indo pra esquerda porque o centro ele já perdeu. Ele quer manter o apoio da esquerda, pelo menos para manter o apoio da esquerda, pelo menos para não perder de muito nas eleições de 2026. É um gesto nobre. Que bom que o Lula já está reconhecendo que a ideia é perder de pouco em 2026, né? Perder só de 10 a 0 já tá bom pro Lula, já é razoável, melhor do que perder de 200 a 0.